Olá, pessoal, como estão? Preparados para iniciarmos o segundo semestre? Espero que sim. E como foram de férias de descanso, né? Tudo bem? Enfim, pessoal, na disciplina de língua portuguesa, nós vamos dar sequência agora no segundo semestre aos estudos, né? Que nós temos que, enfim, conhecer que estão disponibilizados no livro e no nosso plano de ensino. Então, na primeira fase da atividades remotas, a gente viu, então, um pouquinho do estudo da sintaxe, a gente iniciou. E eu vou iniciar aqui também o segundo semestre com o estudo do sujeito. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do sujeito. O livro que nós estamos utilizando é o livro Novas Palavras, 2, ok? Eu sou a professora Márcia, para quem ainda não sabe, tô brincando, é só porque eu coloquei aqui no slide, enfim, só para identificar que a produção é minha, ok? Mas, enfim, pessoal, quem tem o livro em casa, que no início do ano, né, conseguiu adquirir, ficar com o livro, ok, você pode estudar paralelamente e consultar o teu livro, ok? Então, hoje eu vou fazer um estudo do sujeito com vocês, a gente já tinha visto alguma coisinha antes, e eu optei por, então, começar o estudo do sujeito através da temática pets. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo estudo do sujeito a gente vai analisar dentro do contexto dos animais de estimação, né? Então vocês vão perceber que os meus slides eles estão recheados de imagens de cachorrinhos e também as frases com as quais a gente vai analisar são frases que supostamente, né, a gente, numa simulação de um contexto em que a gente lida com os animais, a gente poderia pronunciá-las, né? Mas então as frases em português, no contexto da interação com os animais, elas são infinitas. Mas aqui a gente vai simular e supor algumas, né, que a gente poderia utilizar se caso acontecesse uma interação num contexto dessa forma, e vamos analisar os sujeitos, os tipos de sujeito dessas frases, então, que envolvem os animais de estimação. Então, eu coloquei aqui pets, que são animais de estimação, a palavra em inglês, so cute, é tão fofinho, né, tão cutie, e lovely, que seria amável, né, coisa mais fofa, essas imagens desses cachorrinhos, desses pets aí, desses filhotinhos no caso. Então, para vocês entenderem que os meus slides vão estar recheados de fotinhos de cachorrinho. Bom, então vamos entender o que é o sujeito, né? A gente já tinha visto esse conceito, mas para retomar um pouquinho, então, a gente tem que o sujeito é o elemento que comanda a atividade verbal. Então, o sujeito, numa estrutura frasal, dentro da análise sintática, que é onde nós estamos, enfim, analisando, o sujeito é um elemento, uma parte da frase que é extremamente importante porque ela comanda a atividade verbal. Então, a gente sabe que o verbo, a gente já estudou lá, já revisou nas classes gramaticais. O verbo desempenha a ação, né? O sentido principal é que aquela frase, aquele enunciado quer transmitir. Então, aqui o sujeito ele está fortemente ligado a esse comando dessa atividade verbal, ok? Para se identificar o sujeito, basta fazer a seguinte pergunta ao verbo. Então, quem ou que é que. E aí você tem o verbo da frase. No caso aqui no contexto educacional, a gente tem esse tipo de pergunta, né? Então, para você entender dentro do ambiente educacional, dentro desse contexto dos pets, que nós vamos ver essas frases relacionadas, vocês vão fazer perguntas que num ambiente da oralidade comum ou do ambiente familiar você não faria, mas dentro do ambiente educacional, dentro do estudo, das atividades de pesquisa, dessa atividade de se debruçar para tentar entender a tua própria língua, você faz esse tipo de pergunta, ok? Então vamos lá. Então, aqui nós temos
uma frase, né, com exemplos, então, de sujeito. Então, a princípio, ele comeria toda a ração. Então, nesse contexto dos pets, dos cachorrinhos, então, nós poderíamos pensar que estamos num contexto que nós estamos falando sobre a ração, o alimento do bichinho, ok? E a gente poderia sair com essa frase. A princípio, ele comeria toda a ração, né? Então, aqui nós temos quem é que come, né? A pergunta que a gente faz para o verbo aí, para saber, nós teríamos então a pergunta e teríamos o sujeito, né, da frase aí, que seria então o ele. E ele aqui a gente sabe que está referindo ao cachorrinho, ok? Então, a princípio, ele comeria toda a ração. Uma frase simples em que o sujeito, voltando aqui, em que o sujeito, ele é destacado aqui como o pronome ele, tá? Outro exemplo, no caso do Toby, digamos que o cachorrinho aí chama-se Toby. No caso do Toby, ocorreu sério empecilho. Então aconteceu algum problema no contexto aí que de repente a pessoa não conseguiu comprar ração, ou enfim, ocorreu um empecilho. Que esse slide está andando sozinho. E aí, você tem como analisar o sujeito dessa frase também, da segunda frase. Então, o que é que ocorre? Sério empecilho. Então, sério empecilho seria o sujeito. Então, você faz aquelas perguntas básicas para tentar entender onde se encontra um sujeito, né? O sujeito que é aquele sentido que vem sempre ligado ao verbo, que é o comando da oração, tá? Que é o comando da oração, e você tem que fazer essa análise através dessa perguntinha para achar o sujeito, né? Então, outra frase, tratar a verminose melhorou sua saúde. Que é que melhora? Tratar a verminose. Então, aqui nós estamos tratando de um sujeito oracional. Por quê? Porque aqui a gente percebe que o sujeito não é um pronome, como no caso aqui de a princípio, ele comeria toda a ração. E aí, nós vamos ter, então, este tratar a verminose, como inicia-se com o verbo no infinitivo, nós vamos ter, então, a questão do sujeito ser oracional, porque ele começa com um verbo que, aqui nós teríamos tratar a verminose, seria uma oração, tá? Porque justamente é baseada na estrutura desse verbo aqui, tá? Bom, existem várias maneiras de se identificar o sujeito, ok? Então, os tipos de sujeito que nós vamos entender agora. Então, basicamente, essas três primeiras frases que eu trouxe para vocês é só para a gente reconhecer, através daquela pergunta, como se acha o sujeito na frase. Isso você vai aprendeu lá no fundamental, bem tranquilo, né? Então, muito provavelmente vocês lembram, ou se não, só estão revisando agora, mas ela é extremamente importante para a gente poder entender essa relação. Aí aqui nós temos o sujeito simples, ó. O sujeito simples vai apresentar só um núcleo, né? E nesse caso aqui desse exemplo, no contexto de nós temos um cachorro policial, né? Nós sabemos que em determinados contextos os cachorros desempenham junto da polícia algumas ações que são premiadas. E aqui a frase justamente remete a isso. O cachorro policial recebeu a medalha. Sujeito, o cachorro policial, núcleo do sujeito, voltando. Núcleo do sujeito deixa eu voltar aqui. Queria dar um pause nesse slide, eu não sei como é que faz aqui, vamos ver. Tela, pausar. Apresenta um só núcleo, ok, voltando, então, sujeito simples apresenta um só núcleo, aqui nós estamos analisando a frase no contexto de nós termos um cachorro, conhecermos um cachorro que é policial, enfim, e que recebeu uma medalha. Como é que nós vamos entender o sujeito dessa frase? O sujeito é o cachorro policial, e o núcleo do sujeito é o cachorro, porque é o substantivo. Nós vimos lá na classe de palavras, né, a funcionalidade do sujeito, dos substantivos, justamente eles atuam como núcleos do sujeito, e aqui nós verificamos de fato que isso acontece, e o predicado, que seria tudo aquilo que engloba o verbo e o seu complemento, que é recebeu a medalha. Então, nós temos a estrutura básica aqui nessa frase, né, de uma estrutura básica da sintaxe do português. Sujeito, verbo e complemento. Então, o sujeito é simples porque ele apresenta um só núcleo, que no caso é um substantivo, nós temos um verbo e um complemento
E isso nós temos uma estrutura também simples de frase, de composição de frase, certo? Aí agora, vamos para o próximo. O sujeito composto, no que constitui-se o sujeito composto, né? O sujeito composto, então, ele apresenta mais de um núcleo. E aí nós temos a situação, no mesmo contexto ainda, do policial e do cachorro. O policial e o cachorro receberam as medalhas. Aí nós temos aqui, além de nós termos mais de um núcleo, certamente o verbo vai flexionar, vai para o plural, e o complemento muito provavelmente que sim também, dependendo do contexto da frase. Então, o sujeito composto, o policial e o cachorro. Então, aqui nós temos dois núcleos, porque nós temos dois substantivos que são referenciados aqui, o policial e o cachorro, e o predicado, que é tudo aquilo que, né, corresponde à sequência do sentido do verbo enunciado na frase, que seriam receberam as medalhas, certo? Então, o sujeito oracional, o que é o sujeito oracional, né? Ele é composto por uma ou mais orações. Então, aqui nós temos um sujeito que ele é uma oração. O que é uma oração? Nós já vimos também na primeira fase de atividades remotas que uma oração é uma frase que possui um verbo. Então, aqui nós vamos ter aqui nos primeiros exemplos, a gente tinha, então, casos de sujeito simples e composto, né? E eles eram estruturados a partir de um substantivo. Aqui a gente tem um sujeito que ele vai ser oracional, ou seja, ele vai ser composto por uma oração. E o que é uma oração? É uma frase com um verbo. Então, o policial receber a medalha valorizou a corporação. Então, sujeito, o policial, receber a medalha. Núcleo do sujeito, receber. E predicado, valorizou a competição. Então, percebe, aqui no caso aqui é corporação, né? Houve um engano aqui. Então, aqui, ó, nós temos que entender o seguinte, ó, que o sujeito é o policial receber a medalha. E aqui esse sujeito, ó, nós vamos ter que ele é baseado num verbo, ó, não é aqui um pronome, não é um substantivo, nem nada que vai englobar o sentido desse sujeito, e sim o policial receber a medalha. Então, receber é o verbo, e o verbo tem um peso bem maior de funcionalidade na frase, que faz com que ele seja o núcleo aí do sujeito, e por isso, o outro verbo, que indica a existência de uma outra oração, vai ser o verbo valorizar, aí, ou valorizou a corporação, que vai ser, então, o predicado desta frase. Então, esse tipo de sujeito oracional temos que cuidar, porque às vezes você pode confundir em função de nós termos dois verbos, mas aqui nós teríamos, então, um predicado que tem a sua estrutura básica já, que a gente já sabe que é sempre iniciada por verbo, que é o verbo principal da frase, e esse verbo aqui que é um verbo que tem uma funcionalidade diferente, porque ele é o núcleo do sujeito, de um sujeito oracional, tá? Então, essas questões vocês têm que também saber identificar no contexto aqui da aprendizagem da língua portuguesa, que nós estamos tentando entender um pouquinho mais os detalhes, as regras, as normas que compõem a nossa língua, né? Que é uma língua para nós funcional, porque ela tem uma função comunicativa, nós vivemos em sociedade em função da nossa língua, mas às vezes não a entendemos. Então, entendê-la é de extrema importância e por isso que você está na escola. Bom, outro tipo de sujeito, então, sujeito indeterminado, o que é? Trata-se de uma pessoa existente, mas desconhecida. Então, o sujeito determinado, ele traz esse sentido, né? Ele é indeterminado porque em qualquer uma dessas três situações que a gente vai ver aqui, há uma ideia de uma indeterminação, né? Há uma vaguidão na ideia e a gente não sabe identificar o sujeito com tanta clareza quanto nas frases anteriores que a gente analisou, tá? Então, vamos ver aqui o que nós teríamos de análise em relação a esse sujeito indeterminado. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão esses slides ele anda. O primeiro verbo, então, o primeiro caso de sujeito indeterminado seria primeiro verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se e sem objeto direto. Então, essa estrutura, essa normativa ou estrutura gramatical sempre vai me dar um sujeito indeterminado.
tá? Então, falou-se de um cachorro importante. Quem fala de alguém ou de algo, né? Aqui no caso, o verbo falar é um verbo transitivo indireto. Então, eu falo de alguém, eu falo de algo. Então, nesse sentido, falar exige uma preposição e ela realmente se faz presente aqui com o de, né? Falou-se de um cachorro importante. De um cachorro importante é objeto indireto. Então, você tem aqui o verbo transitivo indireto, a partícula aqui, ó, o índice de indeterminação do sujeito, que seria essa partícula C, e aqui o objeto indireto. Então, falou-se de cachorros muito importantes, colocando no plural, né? Esse objeto indireto. Então, você percebe que falou, continua o verbo no singular, o índice de determinação do sujeito continua o mesmo. Aqui nós temos a mesma classificação, verbo transitivo indireto, só mudou aqui o objeto indireto, um é singular e o outro é plural, mas aqui nós não temos noção de que pessoa é essa que falou desses cachorros, né? De repente a pessoa estava conversando sobre cachorro e... mas saiu nesse contexto dessa conversa essa frase, falou-se de um cachorro importante, mas então quem falou, né? A gente não tem noção, então por isso que a gente não sabe, não tem como na frase, ela aqui congeladinha, né? Esse tijolinho de frase, com essa ideia de vaguidão, de indeterminação, a gente não sabe quem foi a pessoa ou quem foram as pessoas que falaram desses cachorros importantes ou desse cachorro importante. Certo? Bom, vamos pausar aqui. Vamos então analisar as mesmas frases ainda no contexto do sujeito indeterminado, né? Repare que nessas frases não se sabe quem pratica ação, foi o que eu falei anteriormente. Então, falou-se de um cachorro importante, não falou-se, tá certo. Falou-se de cachorros muito importantes. Eu não pausei isso. Isso aqui, ó, nós vamos observar que os verbos não flexionam, mesmo ocorrendo plural, após, então, no caso aqui, após o verbo, né? Então, nós não vamos ter essa flexão do verbo, por isso que é sujeito indeterminado. Então, como diz aqui, ó, vamos voltar lá, nesse slide aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, o sujeito indeterminado, ele vai acontecer nessas três situações, o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se e sem objeto direto, que foi esses casos que nós estamos analisando. O segundo caso que nós vamos ter sujeito indeterminado é com verbos na terceira pessoa do plural, e o terceiro é com verbo no infinitivo, certo? Então, essas três situações vão me dar sempre o sujeito indeterminado. Esse sujeito com essa vaguidão de sentido aí, que a gente não consegue identificá-lo claramente, né? Então, aqui nós temos os cachorros importantes, né? Eu coloquei aqui o Marley e eu, que a gente conhece do filme, a Lessie, isso aqui é do meu tempo, na década de, acho que 70, 80, que a gente assistia... os filmes em que a Lessie era o personagem principal do filme, então são cachorros importantes, né? Então quer dizer que pode surgir num diálogo informal, a gente está conversando sobre variadas situações que envolvem cachorros e sair um tipo de frase desse e a gente analisa então o tipo de sujeito. Certo? Numa segunda situação, então, nós temos o verbo na terceira pessoa do plural, né? Então, quando nós temos o verbo na terceira pessoa do plural, nós temos também a situação de sujeito indeterminado. Falaram que Pepita fugiu de casa, dizem que o filhote é lindo. Então, para que o sujeito seja considerado indeterminado, o texto não poderá ter apresentado o sujeito ao longo do texto. Então, aqui está claro, né? Terceira situação, situação é o verbo no impessoal, né? Então, como nós teríamos, então, aqui, vamos ver aqui, voltando, verbos impessoais, né? Então, para que o sujeito seja considerado indeterminado, o texto não poderá ter apresentado o sujeito ao longo do texto. Então, quando ele não fica, o verbo está impessoal, aqui o verbo está no infinitivo, né? Praticar esportes melhora a saúde. E aqui nós temos o verbo principal, que é o verbo, né, base da frase, e o sujeito aqui, ó, um sujeito quase que oracional, né? Porque ele possui um verbo. Então, você tem
você tem essa questão aí do sujeito indeterminado. Aqui nós temos o sujeito na passiva sintética, né, que é um caso também em que nós vamos ter um sujeito de uma forma diferenciada. Vamos colocar aqui então, vamos pausar para mim mostrar para vocês. Então, o sujeito na passiva sintética, também chamado de voz passiva pronominal, nós vamos também ter aqui a partícula apassivadora, né, ou o pronome apassivador, que aqui o C, ó, vai ter uma funcionalidade, um nome diferente na frase, né, porque nós vamos estar associados, essa partícula passivadora vai estar associada a um verbo transitivo direto. Lembra que lá na questão do sujeito indeterminado nós tínhamos o verbo transitivo indireto com objeto indireto, e aí nós teríamos, né, não teríamos no verbo a flexão, ele sempre fica no singular. Aqui já é diferente, quando você tem um verbo transitivo direto, você tem a possibilidade de flexionar se o objeto direto está no plural no singular, que é o caso dessas frases aqui, ó. Digamos que nós estamos no contexto aí de tentar buscar um apartamento novo, você tem cachorro, é muito importante você continuar com os seus cachorrinhos, e aí você vai, né, procurar certamente um apartamento que tenha uma disposição que aceite cachorros, né? Então, vende-se um apartamento novo. Então, aqui nós temos o verbo vender, é um verbo que você faz a pergunta, vende o quê? Né? Então, vai vender algo. Então, não há necessidade de preposição quando você responde essa pergunta. Então, vende-se é um verbo transitivo direto. O quê? Um apartamento novo é o objeto direto. E esse objeto direto, né? No caso aí, ele vai ser transformado em sujeito. Ele seria o sujeito, né? Se você fosse fazer uma inversão dessa frase, um apartamento novo foi vendido, né? Numa situação de passiva, um apartamento novo seria o sujeito, mas quando você tem aqui o sujeito na passiva sintética, você também não tem, claro, quem é esse sujeito, percebe que é um caso de sujeito indeterminado, vende-se um apartamento novo. Quem é que está vendendo? A gente não sabe. Mas quando a gente vende algo. E a gente vende algo este algo não está aqui no caso, né? No caso da norma, sendo pedido ou solicitado uma preposição, né? Então, é nesse sentido que nós temos também o sujeito na passiva sintética. Agora, percebe, quando o objeto indireto está no o objeto direto está no plural, o verbo vai flexionar acompanhando, né, essa flexão. Vendem-se apartamentos novos. Quem vende, vende algo. Portanto, verbo transitivo direto. E o objeto direto, que são apartamentos novos, que também se você for colocar numa ordem, apartamentos novos são vendidos, né, você for colocar na voz passiva direta, então você teria, né, então também esse objeto direto transformado em sujeito. E aqui, pessoal, então, não vamos esquecer que esse ser aqui, quando associado ao verbo transitivo direto, ele é uma partícula apassivadora, porque ele tem essa relação com frases que são ligadas à voz passiva, certo? Então, se a gente não viu a voz passiva ainda, nós vamos ver com o estudo dos verbos, né, para quem já tem um conhecimento fundamental e lembra, mas a voz passiva a gente vai adentrar um pouco mais no estudo dos verbos. Então, por agora, esses exemplos eles são pertinentes para a gente entender a relação do sujeito, né, com o verbo, mas a gente vai se aprofundar mais futuramente. Mas eu creio que se ficou alguma dúvida dessa explanação, vocês devem imediatamente me mandar um WhatsApp ou me pedir um novo vídeo, uma nova explicação, ou no Gmeet lá a gente tira as dúvidas, certo? Repare que nessas frases também não se sabe quem pratica a ação, né? Então, exatamente, foi o que a gente viu na situação das frases anterior, né? Observe que os verbos aqui flexionam quando ocorrer o plural após, pois o objeto direto, vamos ver o que tem aqui, na voz passiva sintética atua como sujeito. Ok, então aqui nós vamos ter
com verbo transitivo direto, partícula passivadora, e aqui nós vamos ter objeto direto que vai, a relação dele com o verbo vai ser flexionada sempre que a gente tiver a necessidade. Nós vamos ter o sujeito inexistente, então nós vimos aqui, nós temos 3 situações em que o sujeito inexistente, ele se faz presente, né, na nossa língua, no uso da língua portuguesa. Então, o sujeito inexistente trata-se de um verbo impessoal, ou seja, não há sujeito, por isso o verbo permanecerá na terceira pessoa do singular. O sujeito é inexistente principalmente em 3 situações. Percebam que o sujeito indeterminado também tem 3 situações peculiares, e aqui o sujeito inexistente também tem 3 situações que são meio que fixas em termos de normas, que remete ao sujeito inexistente. A primeira delas é o verbo haver, com o sentido de existir, ele vai ser sempre impessoal e sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Quem não lembra, a terceira pessoa do singular é a pessoa que concorda com os pronomes ele e ela, né? Então, o verbo que concorda com esses pronomes dá uma relação de terceira pessoa do singular no discurso, certo? Então, a segunda situação é o verbo fazer, indicando tempo ou temperatura. E a terceira são os verbos que expressam os fenômenos da natureza, certo? Então, essas situações são rígidas e fixas e são sempre assim. Verbo haver, no sentido de existir. Nós vamos ter o sujeito inexistente, não tem sujeito, ok? Nos exemplos agora a gente vai ver. E o verbo fazer, indicando tempo ou temperatura e os fenômenos da natureza. Com estes verbos não se pode usar a clássica pergunta quem é que ao verbo e não tem como achar o verbo, o sujeito, na verdade, não tem como achar o sujeito. Então, aqui nós temos um outro tipo, tá? Um outro tipo de sujeito. Então, aqui acho que eu vou ficar devendo para vocês que eu não tinha reparado aqui que faltou os exemplos, tá? Mas do sujeito inexistente, ele só traz aqui, nesse jogo de slides, só traz a referência, né? Do verbo haver, com sentido de existir, verbo fazer e o verbo dos fenômenos da natureza. Isso aqui vocês podem olhar no livro, os exemplos, se vocês querem que fique mais claro, mas me faltou aqui que eu não coloquei esses exemplos que poderiam ser pertinentes aqui para vocês entenderem melhor. E aqui sim, aqui no contexto do sujeito elíptico, que é um outro tipo de sujeito, que é apresenta um sujeito indicado pelo verbo, que nós vamos ter um elíptico porque ele fica subentendido, né? Então, por exemplo, quando eu digo recebemos a medalha ontem, o sujeito elíptico significa nós, porque você tem uma concordância, né? Vamos ver aqui. Você tem uma concordância. Vamos voltar aqui. Do verbo, né? Que ele está numa concordância e numa indicação de que o que nós temos aqui como sujeito que concorda com ele, o pronome adequado seria nós. Nós recebemos a medalha ontem. Então, a gente pode dizer explicitamente nós recebemos a medalha ontem, deixando o sujeito claro, ou podemos deixar esse sujeito elíptico oculto, né? O sujeito fica oculto, nós dizemos apenas recebemos a medalha ontem, mas a gente consegue inferir muito facilmente que quem recebeu essa medalha ontem fomos nós, de acordo com a conjugação desse verbo, certo? Outro exemplo, falaste com o dono da veterinária. Então, quando eu uso essa forma, o verbo já puxa na sua conjugação a segunda pessoa do singular, que seria o sujeito elíptico ou o sujeito oculto tu, né? Tu falaste com o dono da veterinária. E aí você tem, no contexto, né, voltando ainda dos pets, né, muito comum a gente, então, levar os cachorros para a veterinária e tal, para fazer um check-up aí na saúde dos bichinhos ou quando precisa. Então, poderia surgir alguma frase desse tipo, nesse contexto, em que o sujeito ele está oculto, mas que a gente pode recuperar ele facilmente só pela associação do verbo com o pronome. O sujeito posposto, muito tranquilo também. O sujeito posposto, ele é um sujeito que ele está localizado após o verbo. Então, ele é bem questão de análise sintática mesmo, no sentido de que o português permite isso. Permite que, às vezes, a gente coloque partes das frases
em posições diferentes, né? Então, a gente sabe que a ordem direta das frases no português é o sujeito, verbo e complemento, sendo bem sintética essa estrutura aqui que estou falando para vocês. Mas, quando a gente coloca o sujeito numa posição diferente, como nesse exemplo aqui, pela manhã veio a chuva torrencial, o sujeito é a chuva torrencial. A posição correta, ou mais adequada, seguindo a ordem direta, seria a chuva torrencial veio pela manhã. Então, nós temos a chuva torrencial sujeito, veio o verbo pela manhã e a circunstância de tempo, certo? Que seria o advérbio. Só que, neste caso, o sujeito está posposto, foi invertida a ordem das palavras na frase, e aí você tem, pela manhã, veio a chuva torrencial. Aqui, ó, nós temos também que cuidar o seguinte, ó, que geralmente quando há essas inversões na ordem sintática, geralmente quando sai da ordem direta, a gente utiliza a vírgula para marcar essas modificações nas posições dessas partes da frase. Aqui no caso, como é muito curta, muito provavelmente não tem por que virgular. Mas dependendo das circunstâncias, eu poderia colocar aqui, ó, pela manhã, vírgula, veio a chuva torrencial, certo? Então, eu separo a circunstância aqui do verbo e do sujeito também, tá? Então, há possibilidades da gente, quando troca as posições, tem que cuidar que muitas vezes, em alguns casos, vai ser necessária a vírgula, tá? Sujeito, então, aqui marcado, chuva torrencial. Bom, pessoal, vamos ver o que temos. O sujeito pronominal, né? Outro tipo de sujeito, então, que é o sujeito representado por um pronome. Então, isso é muito comum, né? A gente substituir aquele substantivo por um pronome, né? E essa é a função do pronome, conforme a gente viu lá nas classes gramaticais. O pronome tem essa função quase que especial de substituir o substantivo. Então, o sujeito aqui, ele vai ser representado por um pronome. Aquilo arrasou o coração dela, né? Então, o sujeito é aquilo. Esse aquilo é um pronome demonstrativo e ele está aqui. No caso, ele está, então, representando que muito provavelmente a morte de um cachorrinho e tal. Então, ele vem como um substituto, né, de um possível sintagma subnominal, alguma coisa nesse sentido, certo? Quem descobriu a verdade, né? O sujeito é quem, porque está aqui ó, antes do verbo, e a gente pode também, no contexto, enfim, de problemas com os cachorrinhos, ou às vezes a gente não quer dizer, né, para a criança que o cachorrinho faleceu e tal, tem que ter todo um cuidado, né, para comentar essa questão, para lidar com o luto da morte de um animal de estimação, principalmente na infância, né, que a gente está numa fase de conhecimento das coisas do mundo, lidar com a morte e tal, então isso é muito comum acontecer e às vezes tem que se ter todo um cuidado para falar com as crianças, né? E nesses contextos, nessas conversas, podem surgir situações de nós usarmos sujeitos pronominais e nem percebermos, né? Como nesse caso aqui, que nós temos essas frases como exemplo, certo? Bom, nós temos também um tipo de sujeito que seria o sujeito com verbo de ligação, que o que é o verbo de ligação? É o sujeito que apresenta uma configuração especial. E aí nós temos que lembrar dos verbos de ligação, né, que são ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar, virar e tornar-se. Esses verbos de ligação, então, eles são verbos que podem aparecer como sujeito, né, de uma frase, né? No caso aqui, não como sujeito propriamente dito, mas eles podem aparecer como iniciando o predicado que está ligado ao sujeito, né? E aí é tranquilo essa associação. Então, aqui na frase o cachorro será campeão, o cachorro é o sujeito, será é um verbo de ligação, e aqui seria um predicado nominal, né? Então, que nós teríamos essa situação peculiar. O segundo exemplo é quando o verbo de ligação estiver no início da frase, o que segue imediatamente após o verbo é o predicativo. Nós já vimos isso também
na primeira fase de atividades remotas. E o restante constitui o sujeito. Então, aqui é importante a vitória é importante, a vitória é o sujeito, então nós temos ali o verbo ser, que é um verbo de ligação, tá? E essas constituições vão nos dar formas de predicativo, que é também o que a norma, a análise da norma nos pressupõe, nos indica, né, de uso correto. Bom, pessoal, essas são as explicações básicas da aula de sintaxe. A princípio, eu tenho conselho de classe essa semana. Eu não sei se vai ficar bem no horário da aula de vocês, que eu marquei que nossa aula desse primeiro módulo vai ficar nas sextas-feiras, das 2 às 3 horas. Nessa sexta-feira do dia 16, se caso eu tiver conselho nesse momento, que é bem provável que sim, aí eu vou deixar estou deixando este vídeo para que vocês assistam. Então, daí a gente não vai ter a aula no Gmeet síncrona, né? Nós vamos deixar para fazer semana que vem. Se não der problema de coincidir o horário da minha aula de sexta com o conselho, eu vou aparecer lá no Gmeet e disponibilizar o link para vocês. Eu sugiro que vocês, então, façam no livro didático. Temos exercícios para praticar esses tipos de sujeito, esse estudo do sujeito, né? E aí, já fora do contexto dos PETs, aí você vai para vários contextos diferenciados em que também nós vamos poder utilizar utilizar e reconhecer os tipos de sujeito. Então, o livro didático é da página 250 a 251 para quem tem em casa. Quem não tem, eu vou disponibilizar então a fotinho depois no Gessala. Eu vou deixar um link lá no Gessala para você anexar o gabarito dessas atividades e vou colocar no Cigar também essas atividades. No caso, vou colocar a referência, né, desse vídeo e você vai, então, anexar no Gessala o documento com o gabarito dessas atividades. Segundo exercício, você vai escolher na internet um cartoon, que seria, né, uma história em quadrinho, e também um fragmento de texto de história. Por exemplo, se tu tem algum livro de história em casa, tu pode pegar qualquer página e qualquer assunto de história que tu acha interessante e pegar um fragmento apenas curto, um parágrafo, e ali você vai classificar alguns tipos de sujeito que você encontra. No cartoon também, cartoon ou histórias em quadrinhos são cheios de frases curtas e objetivas e você pode classificar os tipos de sujeito. Daí você pode tirar uma foto, colocar no documento do Word, fazer a classificação e colocar lá no Gessala, tá? E uma notícia, também bem fácil, bem barbada. Você vai para a internet, busca uma notícia que você acha interessante, pode dar um print screen da notícia, colocar no documento do Word e digitar só o parágrafo que você vai classificar, e você vai classificar algumas frases desses fragmentos, né, me identificando o tipo de sujeito que tu encontrou, né, nesses textos, que são textos que pertencem ao teu mundo familiar, tanto na internet quanto livros que tu tenha em casa, que você tem acesso. Se não tem acesso ao livro em casa, tipo o livro da história, e de repente você tem o livro didático de história, você pode abrir lá o livro didático e tá cheio de frases ali interessantes ou recortes de fragmentos que você vai classificar esses tipos de sujeitos que tu encontrou na tua leitura. Certo? Então, 38 minutos de explanação já. Espero que todos fiquem bem. Qualquer dúvida, então, mandem para mim um WhatsApp ou me chamem no e-mail. E estudem, né, o livro didático. O livro didático, esse conteúdo está na página 246 até a 249. Então, 256 até a 249 é onde você pode consultar e estudar todo esse conteúdo que eu apresentei hoje, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Sucesso, bons estudos.